No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre o meio ambiente na pandemia do novo coronavírus. Muitas áreas da sociedade têm sido afetadas pela pandemia do novo coronavírus, como o meio ambiente, que pode ser impactado de forma positiva ou negativa. Alguns pontos merecem maior atenção nesse momento, como a necessidade de acesso ao saneamento básico e a cautela com os resíduos produzidos para evitar a contaminação. Para falar sobre o tema, participam do programa Lia Disken, jornalista e coordenadora do Comitê de Cultura de Paz, um programa da Unesco. Olá, Lia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia, Joel. Ângela Maria Takeanagi, que é enfermeira, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e membro da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS, São Paulo. Tudo bem, Ângela? Tudo bem. Bom Muito dia. bem. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E, como sempre, a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Olá, Franklin. Olá, Joel, olá, convidados, Lia e Ângela, e também dou um olá especial a você que está em sintonia com o Observatório aqui na Brasil Atual. Franklin, o que dizer hoje do Brasil? Olha, Joel, é uma coisa assim pavorosa o que está acontecendo no Brasil, né? Nós vemos que uma série de países estão com um comando bastante inteligente no combate ao coronavírus, à Covid-19, e a gente vê que aqui no Brasil nós ainda estamos, por parte de certos setores do governo federal, principalmente, que estão tateando ainda, que estão ainda acreditando ou não acreditando efetivamente que nós estamos vivendo numa pandemia. E isso está colocando e vai colocar ainda mais em risco toda a população brasileira. Isso é dramático, Joel. Muito bem, Lia. A cultura de paz é fundamental nesse momento de pandemia. Sem sombra de dúvida, mas a cultura de paz, como o próprio nome, não é certo, indica, cultura é um processo, não é algo que se decreta, não é algo que sai através de uma lei, é algo que se vai cultivando através das gerações e temos que ser muito realistas, Joel. Nossa, não é certo, herança é uma herança muito belicosa, uma herança muito adversarial. Nem sequer na linguagem, às vezes, conseguimos colocar esse espaço de acolhimento à diversidade. E fazemos das palavras quase que uma espécie de arma para ver a quem vencemos ou quão vitoriosos e geniais nos tornamos. Quando falamos de cultura de paz em termos de rejeitar a violência em todas suas manifestações, não nos estamos referindo somente a ser, aspas, bonzinhos, cordatos ou ainda submissos. Estamos falando, não é certo, de uma cultura que faz da assertividade, da capacidade de poder colocar suas ideias, de colocar suas ações e seus princípios ou convicções de uma maneira que não ofenda o outro, que não humilhe o outro, que não menospreze o outro, ou ainda que não intimide o outro. Lia, a gente vive numa sociedade, e você falou em herança, nós temos uma herança egoísta, individualista na nossa sociedade, sobretudo por uma prática de um segmento importante da população, que só pensa em si mesmo. Como a gente pode ultrapassar esse momento diante destas dificuldades e praticarmos a cultura de paz? Podemos dizer em grandes traços, Joel, que nós temos cultivado 3 valores como prevalecentes. Um deles, de fato, como você menciona, o individualismo. Mas, além do individualismo, também temos, não é certo, a competição.
fizemos do competir um acto cotidiano no qual vencer é a questão, não é certo, mais importante. Não interessa que preço, não interessa com quais meios, não interessa, em última instância, se é verdadeiro ou não aquilo que fundamenta nossa ação. Mas também temos que colocar a acumulação, aquela condição de avidez por acumular e fazer daquilo que se torna nosso patrimônio um instrumento de glamour, um instrumento de chamar, não é certo, a atenção, ou ainda de receber a admiração dos outros. Quando você tem uma publicação, não vou dizer o nome, mas logicamente todos vocês conhecem, em que o foco está em dizer as 10 maiores fortunas do mundo, mas você não tem uma publicação na qual poder colocar os 10 actos, atividades, projetos coletivos que tenham provocado maior impacto e benefícios à sociedade, alguma coisa está errada. Simplesmente temos que entender que todos nós estamos imersos dentro de uma dinâmica em que o individualismo, a competição e a acumulação se tornaram os horizontes com os quais nós agimos e com os quais educamos as novas gerações. É verdade. Eu queria colocar a Ângela Maria nessa nossa entrevista. A Ângela, te perguntando como nós podemos preservar o meio ambiente na pandemia. Então, em relação à questão ambiental, de um modo geral, nós temos aí na questão de saneamento, principalmente saneamento básico, né, em relação aos dejetos, né, aos esgotos sanitários e aos resíduos, um cuidado que deve ser tomado com muita atenção. E nesse aspecto, o Brasil, ele sai perdendo e muito, haja vista a situação que nós temos aí, por exemplo, com relação à coleta e tratamento de efluentes domésticos, esgotos, né, domiciliares. A gente tem cerca de 20 e poucos municípios apenas que fazem coleta e tratamento. Então, nós saímos em desvantagem, uma desvantagem muito grande. É preciso ações muito incisivas nesse sentido, que, obviamente, nós não vamos conseguir agora de imediato, mas pelo menos algumas ações que a gente consiga garantir um pouco mais de segurança. E em relação aos resíduos, o aspecto de grande relevância no momento, frente à Covid-19, é a questão dos resíduos que são gerados não apenas nas instituições de saúde, né? Então, nos estabelecimentos de prestação de assistência à saúde, a gente já tem, de certa forma, no Brasil, uma determinação legal, de certa forma, não, a determinação legal ela já é existente, mas o manejo dos resíduos, de certa forma, ele está sendo executado. Inclusive nos hospitais de campanha? Não, então, aí é um outro aspecto, né? Obviamente, eu quero acreditar que quando foram planejados, né, à medida que estão sendo planejados esses hospitais de campanha, eles tragam junto a questão do gerenciamento dos resíduos. Eu acho que, com certeza, isso aí vem acontecendo. Agora, os resíduos gerados nos domicílios de pacientes, considerados casos suspeitos ou confirmados com Covid-19, esses, para nós que elaboramos esse documento, essas diretrizes que foi lançado anteontem, né, pela ABS, nós entendemos como a população descoberta, não tem diretriz, não tem uma orientação, tem algumas recomendações da OMS, mas nada assim muito direcionado especificamente para como cuidar desses resíduos. Que orientação seria importante você destacar nesse momento para a população evitar o contaminamento,
se contaminar dentro da sua própria residência? Então, né, são várias dicas, né? Primeiro, por que a gente está tratando desses resíduos no domicílio de uma forma assim, não é nada alarmista, mas dentro do princípio de precaução universal. O coronavírus, né, responsável pela Covid-19, o SARS-CoV-2, como ele é denominado, ele ainda tem muito pouco estudo, tem muito pouco conhecimento sobre a ação, com o comportamento desse vírus no ambiente. Mas alguns estudos já revelam uma semelhança com o vírus causador da SARS e MERS, que é da mesma família, né? E em relação à persistência no ambiente. Então, a gente pode ter a presença desse vírus no ambiente e está pipocando a todo instante informações, estão pipocando, né, informações e aparecendo trabalhos em relação a essa persistência no ambiente. Então, nós vamos trabalhar dentro do princípio da precaução. Que jeito? Tem uma série de cuidados, segregar esses resíduos, de acordo com o tipo de resíduo, mas fazer um acondicionamento adequado, identificar esses resíduos, mas não dá para a gente segregar do mesmo modo como a gente segrega dentro de uma instituição hospitalar, porque a gente não tem instituído o sistema de coleta e tratamento regularizado para essa situação de geração. Porque até hoje os resíduos que a gente produz no domicílio, por exemplo, de resíduos de medicamentos, já receberam uma determinação legal, uma orientação técnica a respeito. Mas os de serviço de saúde, como esses resíduos que podem conter contaminantes, a gente não tem uma determinação específica. A gente está fazendo uma proposição para isso, né? Muito bem. A gente tem algumas recomendações gerais em relação às precauções que cada cidadão deve tomar. Usar luvas, as máscaras. Esse descarte em casa deve ter um cuidado especial para não contaminar quando o integrante da família tem o coronavírus, por exemplo. Tá. Vamos supor que tem uma pessoa em casa em isolamento ou quarentena, né? Determinada por uma equipe médica, e olha, você tem que ficar por pelo menos 14 dias, que é o período de incubação da doença, né? Porque 14 dias, até 14 dias é o que a literatura vem mostrando para nós. E durante esse período, essa pessoa tem que ficar isolada num quarto ou numa área da casa, que a gente sabe que isso é o cenário ideal, né? Não é o cenário real para todas as famílias brasileiras, mas vamos trabalhar em cima do cenário ideal. Essa pessoa confinada ou isolada no ambiente, ela teria ali uma lixeira específica para colocar os seus resíduos, ela teria que ter máscara, quem vai se relacionar com essa pessoa teria que ter todos os EPIs, que a gente chama, os equipamentos de proteção individual, além da máscara facial, óculos de proteção e ter também luvas e aventais para quando for se relacionar ou prestar algum cuidado, alguma atenção a essa pessoa. E dentro desse quarto, o indivíduo ou as pessoas que estiverem lá com ele devem acondicionar imediatamente após o uso de algum produto, ou mesmo que seja um alimento, dentro de uma lixeira, com tampa, de preferência com pedal, acionada por pedal, né? Tampa móvel, e acondicionados em sacos plásticos resistentes da cor branca leitosa. É claro que a população não está munida desses equipamentos, desses materiais, então tem toda uma preparação do ambiente que a gente faz uma proposta nesse documento. Levando em relação que a maioria da população brasileira não tem condições de adquirir esses tipos de equipamentos, ou seja, ela precisa de um apoio
e de políticas públicas, o risco de contaminação, então, é muito grande, né? Sem dúvida, se não forem tomadas medidas de cuidado, de contenção da disseminação desse vírus, o risco vai aumentando, sem dúvida. Mas, na medida do possível, o que se orienta, o que se sugere para a população, né, para quem estiver nessa situação, é que tenha um cuidado especial com esses resíduos e, ao terminar de preencher no máximo até 2/3, né, da capacidade de cada sacolinha, de cada saquinho de lixo produzido, fechar bem firme, né, dar um nó, ou usar um lacre qualquer que tenha em mãos para fechar esse saco, mas evitando a dispersão de aerossóis, que isso é uma recomendação que a gente faz já há muito tempo dentro da área hospitalar, né, evitar a formação de aerossóis, porque a COVID, ela se transmite por aerossóis, então, por via respiratória. Então, fechar esse saco, e aí tem uma proposta que a gente dá 4 opções, né? Ou o hospital vem e recolhe, que a gente acha que nesse momento é bem difícil por conta das demandas, né, dentro da instituição hospitalar, ou a prefeitura inclui esse domicílio como mais um ponto para a coleta dos seus resíduos especiais, ou a pessoa, ou o familiar do indivíduo doente, leva esse resíduo diariamente para a unidade de saúde mais próxima, e o poder público assume esse resíduo para dar o seguimento ao tratamento e disposição final adequados. Lia, com todos os cuidados que a gente tem que tomar em relação à contaminação, acaba evidenciando que nós vamos criar uma nova relação com o nosso próximo, seja um parente, um ente querido, ou até mesmo a sociedade em geral. Que ser humano vai sair depois dessa pandemia aqui no nosso país? Que nós podemos dizer que, como pessoas, que a partir dessa experiência que nós estamos sofrendo? Lo que estamos acompañando en un mundo todo, Joel, sin dúvida alguna vamos a salir un ser humano muito melhor, un ser humano capaz de avaliar qué es lo importante en la vida, qué es lo significativo en la vida, onde debemos focar nuestra energía no cotidiano de nuestro vivir, y obviamente una humildad que no teníamos posibilidad de ejercer, me atrevo a decir, faz décadas. Un virus, algo inmaterial, algo intangible, algo no visible, termina colocando simplesmente o planeta inteiro a disposición de sí mismo. Hoy yo foco en cualquier emisora de televisión, en cualquier emisora de radio que você tenha, ou ainda nos jornais, o tema es o vírus. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Logicamente, os meios de comunicação, por exemplo, quando tivemos a gripe espanhola, não eram os que hoje dispomos. Eram outros, sem sombra de dúvida, muito mais restritos. Mas a onda de solidariedade, a onda de querer participar para minimizar sofrimentos, havemos espalhadas no mundo inteiro. Eu posso dizer pessoalmente da emoção que eu tive quando 30 dias atrás, nem sequer estávamos no cume, estávamos no pico, não é certo, da pandemia. 30, 40 dias atrás, vi um cartazinho no elevador do prédio em que habito, de um grupo de jovens desse prédio dando seus celulares para si, pessoas com mais de 60 anos, precisassem fazer compras no supermercado, retirar medicamentos em uma farmácia, que, por favor, os contactassem, que eles estariam disponíveis, desde já graciosamente, para poder cumprir essa tarefa. É tão significativo isso, Joel.
es tan importante estarmos accesando en este momento que tenemos un impulso natural, absolutamente natural, a exercer a empatia, a minimizar as dificuldades de outros. E esse natural, às vezes, pelo hábito comportamental de individualismo, volto à questão, individualismo, competição e acumulação, termina sendo minimizado, termina sendo postergado e sai do foco. Temos exemplos belíssimos no mundo inteiro, de artistas, de jovens, de crianças, querendo se engajar dentro de um movimento em que possa auxiliar a população inteira, neste caso, necessito uma população do planeta inteiro, em passar este tempo que temos que ser muito realistas. Desperta nosso medo, nosso desassossego, nossa inquietação, os níveis de ansiedade sobem significativamente, porque nunca tivemos que estar como cidadãos livres, combinados e, de alguma maneira, ajustados em nossa mobilidade por uma condição destas. Então, Ô, Franklin, você sempre tem destacado a importância da comunicação na pandemia, que foi mencionada agora pela Lia, né? É verdade, acho que é fundamental. Os veículos de comunicação que estavam, digamos, de uma certa forma, há uns meses atrás, meio que marginalizados, dando com prioridade as redes sociais na forma de comunicação entre as pessoas, eles ganharam um papel agora, digamos, pode dizer que eles retomaram o seu papel social, informando, dando procedimentos, que isso que é fundamental nos dias de hoje, né? Procedimentos de como você deve agir para se preservar a você e a própria sociedade com relação a diminuir ou bloquear a expansão do coronavírus, né? E eu queria aproveitar também, Joel, fazer uma questão, eu tenho duas questões. Primeiro, eu vou fazer uma questão para a Lia, né? Nesses últimos tempos, nos últimos meses, no último ano, posso dizer, no Brasil, tem sido divulgado muito o famoso gabinete do ódio, tá? Que vai na contramão da cultura da paz, tá? E eu pergunto para a Lia, formas que nós deveríamos desenvolver para combater, pela cultura da paz, né, para combater essa visão de que está sendo cada vez mais alimentada, e ainda, né, em plena pandemia, alimentada por esse grupo chamado Gabinete do Ódio, que está instalado em Brasília. A grande questão, Franklin, e acho extraordinário, necessito que você levante o tema, a grande questão é como não ser violento perante uma situação que nós consideramos injusta porque é violenta. Ou seja, como não responder com violência, né? Como não responder com violência no sentido de como ser assertivo, mas não utilizar as ferramentas às quais nós estamos acostumados, que simplesmente é revidar, que simplesmente é entrar, não é certo, em colisão. Esse é nosso hábito comportamental, Franklin. E quando falamos... Lia, isso é o comportamento individual, mas e quando a violência de Estado? Aí, no Egito, entramos em lo que chamam uma violência estrutural, que temos que ser muito realistas. Hoje fica evidenciada quando estamos vendo os milhões de pessoas que vivem em espaços cujo resíduo, que é esgoto, está a céu aberto. Milhões de pessoas. Milhões, não é certo, de pessoas no planeta inteiro que eram moradores de rua e simplesmente não tínhamos conhecimento. Então, se por um lado esta situação da pandemia
obviamente provoca un sufrimiento atroz. Por otro lado, ela evidencia, ela põe a descoberto algo que siempre esteve aí, mas temos que ser realistas. No nos importábamos. Fechava os olhos, né? Simplesmente não nos importávamos. E agora, quando começamos a vê-los como possíveis agentes de transmissão de uma doença que nos pode matar, aí começamos a perceber que eles estão. Es importante, ¿no es cierto?, colocar esta questão, porque no podemos dizer que os moradores de rua no eran percibidos. Cualquier pessoa que transite nas grandes cidades, e os moradores de rua, via de regra, estão nas grandes cidades, porque é ali que podem conseguir alimento, é ali, ¿no es cierto?, que podem pedir uma esmola, é ali que têm recursos para sobreviver. No podemos dizer que no nos percibíamos. Están ahí, siempre estuvieron ahí. Mas é agora, quando o medo começa a activar todos os meus recursos para a sobrevivência, que começo a enxergá-los porque eles podem ser agentes de minha doença. A cultura de paz, e aí volto, não é certo, Joel, a tua questão, o que procura é abrir a percepção de realidade, sair dessa caixinha confortável na qual os cidadãos de bem estamos, abrir, não é certo, essa percepção e saber que nós, cidadãos de bem, também temos que nos preocupar e ocupar por aqueles cidadãos que talvez não tenham tido nossas oportunidades, talvez não tenham tido nossos recursos, talvez não tenham tido família, através da qual criar uma identidade e, a partir de aí, expressar, não é certo, sua vocação de vida. Então, quando você coloca a questão do Estado, estamos falando de uma violência estrutural, que começamos a enxergar, por exemplo, nesta situação que nós vemos de uma pandemia, começamos a enxergar que era maior do que estimávamos. E, por favor, não é um fenômeno do Brasil. As violências estruturais as temos no planeta inteiro. Quando a discriminação, quando o sexismo, a divisão, não é certo, entre os gêneros, termina combinando uma parte da nossa humanidade a uma situação de segundo escalão, a uma situação de menosprezo, etc, etc, etc. Ô, Frank, eu quero ver a sua pergunta para a Ângela Maria, mas antes eu vou chamar a nossa repórter, a Júlia Pereira, que já está sintonizada conosco. Olá, Júlia, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Ótimo. Quais são as informações que você tem para o nosso programa de hoje? Bom, hoje eu vou destacar algumas notícias que foram publicadas no nosso site e que tiveram algum destaque. A primeira diz sobre os bairros da periferia de São Paulo que estão liderando o número de mortos pela Covid-19, além de uma notícia positiva no meio disso tudo, que é sobre o empresário que utilizou a gráfica dele para produzir cápsulas de acrílico protetoras para os pacientes com a Covid-19. Mais uma notícia que eu quero ressaltar mais é sobre um enfermeiro que resolveu adiar a aposentadoria dele para prestar esse atendimento no combate ao coronavírus, mas infelizmente ele foi infectado e acabou morrendo da doença. Lamentável. Essas são as matérias que quem está nos ouvindo pode ler no nosso portal. Exatamente, no observatório3setor.org.br, e também para acompanhar as últimas notícias que são publicadas, é só ficar de olho no nosso Facebook, Observatório Terceiro Setor, e no nosso Instagram também. Obrigado pelas informações, Júlia. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Muito bem. Eu queria emendar logo uma pergunta à Ângela Maria, Franklin. Eu sei que você tem que ter uma questão para ela também.
Ô, Ângela, os enfermeiros e os profissionais da área de saúde estão no grupo de risco. E o Pois Observatório não. está contando a história dos problemas que envolvem os enfermeiros. Uma enfermeira no Rio de Janeiro morreu porque não teve atendimento no próprio hospital que trabalhava. Esse enfermeiro que adiou a sua aposentadoria para atender, cumprir o seu trabalho, ele adiou a aposentadoria e acabou falecendo, contraindo o vírus, acabou falecendo. Como é se encontrar nesse grupo de risco, Ângela? Como é que você vê hoje a ameaça para esses profissionais? O que falta para que eles tenham a estrutura necessária para realizar seu trabalho? Olha, é uma seara assim, de grande importância que a enfermagem já vem discutindo há muito tempo. Dar as condições, oferecer, né, as condições, pelo menos minimamente de segurança, para os profissionais de saúde exercerem o seu papel. E eles estão, a enfermagem é uma profissão de cuidar, né, do cuidado. E ela nasceu com Florence Nightingale exatamente baseada nesses princípios que a gente está hoje vendo por todo lado sendo discutido, sendo colocado em pauta, que é o cuidado com o ambiente. Ela Então, nós cuida, nascemos... a enfermagem cuida das pessoas. Agora, ela é bem cuidada E no é nosso país? isso que eu ia dizer. Agora, e quem cuida da enfermagem? Quem cuida de quem cuida das pessoas? Esse é o grande problema. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande em relação ao reconhecimento profissional, do ponto de vista não apenas de salários, de condições de salário, mas de condições de trabalho. Então, turnos muito prolongados, como o rendimento é muito pouco, essas pessoas tendem a trabalhar em mais de uma instituição de serviço, de saúde, e aí sobrecarrega e você compromete a qualidade da prestação da assistência prestada. E no momento da epidemia, nós tivemos, não só aqui no Brasil, mas aqui também, né, a questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Muitas pessoas, eu soube de vários casos, assim, não pontuais, mas em todo o Brasil, noticiado pela mídia e pelos próprios canais aí dentro da área da saúde, da enfermagem, de pessoas que utilizam, por exemplo, uma máscara facial, ela tem 2 horas de prazo de validade. Então, até recomenda-se para usar mais tempo, porque não tem. Então, isso é um negócio assim, que se coloca, é uma situação que te coloca em risco iminente, né, de aumentar a transmissão. Então, essa questão dos EPIs, de oferecer condições de trabalho e a carga horária de prestação desse cuidado nesse momento tão delicado, tão difícil, é também de fundamental importância. Mas, Joel, uma coisa que eu queria pegar um gancho com o que a Lia falou, que dentro dessas diretrizes que a gente, do guia que a gente acabou de editar, uma questão que a gente coloca, ela está assim, para nós muito clara, é o cuidado. Esse cuidado ele deve buscar atitudes proativas de todos, não só de quem, do familiar que está lá, ou do pessoal da enfermagem, da medicina, de todos os profissionais que estão assistindo o paciente, mas no caso do domicílio, trabalhar aí dentro de atitudes proativas, mas buscando a solidariedade, como a Lia já falou, ajuda diante das necessidades, porque essa pessoa, ela isolada, ela tem outras necessidades que não aquelas do seu cotidiano, dá um apoio, mesmo que seja apoio virtual dos amigos, do grupo, da família, e principalmente sem críticas, sem julgamentos, isso em condomínios, em locais onde você mora, em condomínios verticais ou horizontais, a questão da participação dos moradores, do apoio, não precisa, porque não pode visitar absolutamente, né? Mas pelo menos entendendo esse momento difícil que poderia ser com cada um de nós, né? Perfeito. É isso aí. Então, eu queria fazer uma questão para a Ângela Maria. Eu vi recentemente, saindo em vários veículos de comunicação,
que é possível encontrar o coronavírus nas fezes, né? E, claro, se a pessoa está contaminada, ela vai ao banheiro, dá a descarga, isso vai para o esgoto e muitas vezes isso não é tratado, como foi colocado na primeira parte do nosso programa, e isso cai na natureza. Há um perigo de contaminação da natureza pelo coronavírus devido, digamos, a esses problemas da falta de tratamento do esgoto, ou depois de um certo tempo o coronavírus acaba morrendo, digamos assim, ou ele deixa de ser inativo, né, para melhor dizendo. Como leigo a gente pode falar, morre, né, mas ele não morre, ele fica inativo, né? Como eu já disse no início, os estudos ainda são muito recentes, a gente tem muito pouca comprovação direta do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, com a transmissão. Então, por exemplo, em elementos ambientais, como no esgoto, em superfícies metálicas, plástico, papel, há trabalhos que estão mostrando a viabilidade desse vírus se transmitir para uma outra pessoa nessas situações. E em relação a esgoto, também há alguns estudos, 2 estudos que estão sendo agora divulgados, mas com traços do DNA, do RNA do vírus, né, presentes no esgoto, e aí seria do material orgânico, né, que foi descartado aí pelos efluentes domésticos. Isso é muito novo, por isso nossa recomendação é que onde não houver tratamento de esgotos, que se tenha uma atenção especial, e isso cabe ao poder público municipal, não adianta falar para a população, cuidado com as suas fezes e urinas, sim, vamos falar com cuidado, mas fazer o que com ele? A gente tem que dar um posicionamento, não pode deixar as pessoas sem uma direção, né, o que fazer com essas fezes e a urina e outras secreções que ele vai estar eliminando. Porque a preocupação que cai na natureza, isso pode ser um efeito devastador, né? Sem dúvida. Sem dúvida, ainda mais em realidade como a nossa, que a gente tem esgoto a céu aberto em várias partes, e principalmente em situações de vida, assim, de muita deficiência, muito precárias, como a notícia, né, que a repórter já deu, a primeira notícia dela foi que aumentou o número de mortes em bairros periféricos. Então, isso aí provavelmente tem uma relação com as condições sanitárias, né, as condições de vida, o estilo de vida e as condições socioeconômicas dessa população. Ângela, eu quero explorar uma coisa que você falou que é fundamental. As máscaras têm tempo de validade, né? Então, sendo vendidas máscaras caseiras, quais as exigências mínimas para que a máscara realmente funcione e proteja a pessoa? Olha, como a transmissão é por via aérea respiratória, por elementos que estejam no ar, né, carreando esses vírus, o uso de um anteparo nas vias aéreas, por exemplo, nariz e boca, é muito importante. Ele ajuda muito a segurar essa barreira, ele faz uma barreira de transmissão, ele segurar essa transmissão do vírus. Essas máscaras podem ser as máscaras cirúrgicas, que a gente está em falta no mercado, mas também as caseiras, desde que você tenha um tecido que não seja muito poroso, que não tenha uma trama muito aberta. Aí se recomenda-se colocar 2 folhas de tecido, duas partes de tecido, né? E algumas sugestões também colocam até um filtro, aquele tipo filtro de café, que você usa, você põe no meio aí entre um tecido e o outro, né? E utiliza isso tampando bem as narinas, né? E a boca. E não tocando de maneira nenhuma na frente dessa máscara, quando você for retirar sempre pelo elástico que fica atrás das orelhas, com muito cuidado. E o descarte, que aí é fundamental, a gente já está vendo isso solto na rua, o descarte colocado numa sacolinha,
fechada e depois descartada dentro de uma lixeira, né? Isso E é muito não ser importante, né? jogada. Porque senão vai acabar contaminando mais ainda, né? Vai trazer um maior risco, né? O governo está acenando, no próximo dia 11 de maio, uma abertura parcial do isolamento social. Inclusive, tem uma lei municipal agora, que passa a valer no próximo mês, que é obrigatório o uso das máscaras no transporte público. Como é que você vê o aumento de mortes e essa abertura que o governo acena, Ângela? Olha, eu como enfermeira, como profissional de saúde, eu acho que tudo que a gente puder fazer para barrar essa a cadeia de transmissão da doença, nós devemos fazer. E colocar o uso de máscaras como uma obrigação, vários municípios brasileiros já têm isso instituído. Na minha cidade já tem quase 2 semanas que é obrigatório o uso de máscaras para quem estiver na rua. Sua Se as cidade é pessoas... Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. E a gente sabe de um estado que foi relaxando, né, abrindo para a população participar mais das atividades urbanas, então comércio foi fazendo um relaxamento desse isolamento e teve em 2 semanas o dobro de número de casos. Se não me engano, foi Santa Catarina. Eu não tenho muita certeza agora, nesse momento, mas teve o dobro do número de casos. Então, não resta dúvida de que as medidas, como o uso de máscara, fique em casa, né, o isolamento social, dentro das possibilidades, se puder ficar em casa, fique em casa, porque você vai ajudar a diminuir a transmissão desse vírus. Inclusive, Joel, tem um dado interessante. Recentemente, o governador do estado, que tem dentro do seu projeto uma certa, digamos, abrandamento do isolamento a partir do dia 11 de maio, ele disse claramente que se o atual isolamento cair como tem caído, ele vai rever esses dados e não vai começar digamos, uma retomada das atividades a partir do dia 11, não. Ele vai acabar estendendo ainda mais. E isso é extremamente necessário, porque o ideal para funcionar seria pelo menos 60% de isolamento da população. E hoje nós estamos em torno de 47%. Isso que eu queria repercutir com a Lia. Ô, Lia, por quê? Nós não chegamos a 60% aqui em São Paulo no isolamento social. Caiu para 48%. O número de mortes aumenta. Por que a população não compreendeu? O que aconteceu? Houve uma má comunicação? Como é que você vê esse fato? Joel, es de alguna manera, ¿no es cierto?, fácil y até puede llegar a ser prazeroso se eu moro dentro de um apartamento no qual eu tenho uma sala para poder ler, para poder ouvir música, tenho outra sala, não é certo, onde vou fazer as refeições, tenho cômodos onde os membros dessa família dormem, cada um, não é certo, em seu espaço. Agora, quando as condições, Joel, não são dessa natureza, quando a realidade, não é certo, impõe que eu tenha que dormir e comer no mesmo lugar, e ainda, não é certo, querer, por exemplo, escutar uma música que um outro membro da família detesta, a coisa se torna bem mais complexa, Joel. Então, não acredito que haja propositadamente que haja uma motivação de contrariar um dispositivo, não é certo, dado pelo governo. Há, sim, muitas vezes, a realmente impossibilidade de estar entre essas quatro paredes com pessoas que, obviamente, têm necessidades, gostos, preferências diferentes e que a litigiosidade se torna cada vez mais alta. Eu realmente, me sinto, gostaria que todos os criativos cartunistas, que todos os criativos desenhistas, ou ainda o pessoal de marketing, ajude a viabilizar divulgações desta natureza,
da necessidade de permanecer confinado, de permanecer, ¿no es cierto?, en casa, de una manera más atraente, de una manera más pedagógica, de una manera más palatable, explicar por qué ese aislamiento es el que está propiciando a no contaminación en escala dramática que inviabilice poder atender nos hospitais, como Maria Ângela nos estava falando, nos hospitais, nas UBS, nas unidades básicas, não é certo, de saúde, aqueles que estão realmente, não é certo, precisando. Se nossos artistas, que são muito criativos, se pudiese realmente aliar a estas grandes campanhas que se fazem, sem dúvida, de maneira muito didática, mas nem sempre palatável para absolutamente todos. Se a isso somamos, Joel, que os jovens têm um impulso a contrariar, que os jovens têm um impulso a desafiar, que os jovens, todos eles, não é certo, se sentem invencíveis, e é próprio da vida, não é algo que o jovem escolha, é o impulso da vida que promove um tipo de comportamento dessa natureza, eles simplesmente, não é certo, se jogam dentro do espaço social com absoluta convicção de que não vão ser atingidos, de que não vão, não é certo, a contrair o vírus e que não vão, contraindo no vírus, contagiar a um outro quando voltem em casa. Estas variáveis de como se dá a vida na realidade, penso que teriam que fazer parte de todo o programa de política pública. Acompanhar a divulgação, a comunicação para diferentes sectores com diferentes linguagens. A linguagem de uma pessoa com mais de 60 anos é uma. A linguagem de um jovem de 16 anos, de 21 anos, é outra. Talvez possamos convidar a nossos criativos para que nos ajudem. Uma boa sugestão. Nos ajudem. Vocês, não é certo, que também estão dentro da linha criativa, da transmissão da comunicação, podem ser um veículo, talvez, muito inspirador. É verdade, como eu dizia, eu quero destacar uma parte da sua fala, é importante quando você destaca a fragilidade nas relações afetivas dentro do ambiente familiar, porque é impossível ficar em casa. Mas uma outra coisa que eu queria repercutir com a Ângela é que 25% dos mortos, mais de 25% dos mortos, estão fora do grupo de risco. São adolescentes, né? E jovens que estão morrendo, né, na pandemia. Ângela, como atingir esse público para que ele volte e respeite o isolamento social? Então, a gente vive um conflito grande no país, né? Nós não temos uma linha, isso no meu modo de pensar, de entender as nossas relações atuais. A gente não tem uma linha de orientação única. Então, há uma diversidade aí que acaba confundindo, vamos dizer assim, certas parcelas da população. Então, a população mais leiga, que tem menos conhecimento dentro dessa área, ela não sabe a quem atender, fica ou não fica, vai começar a abrir, vai começar a relaxar o isolamento, o distanciamento social. Então, acho que teria, em primeiro lugar, ter uma postura firme, né, a partir do governo federal, dos governos estaduais e municipais, orientando, dando uma orientação que seja, assim, mais ou menos na mesma linha, pelo menos, né. Em relação a esse número de jovens, como a gente já estava dizendo, é uma doença muito nova, e como ela está acometendo de diferentes modos, ela está se comportando de diferentes modos, em diferentes regiões do mundo, aí do planeta, ainda tem muito conhecimento a ser revelado, e essa questão dos jovens, né, estarem morrendo na nossa realidade é mais
comum aqui na América Latina, que a gente está vendo um número de jovens, e na América do Norte também, acho que tem um número expressivo de mortes de jovens. E esses jovens, no meu modo de pensar, no início, foram como que, livrados, vamos dizer, desse risco. Não, esse é mais para idoso, então por isso vamos pensar primeiro no distanciamento vertical. E isso talvez tenha contribuído para dar uma certa segurança ilusória, né, nesses jovens. Pode ser que tenha sido por aí. Na sua opinião, quando nós vamos atingir o pico da doença? Estamos próximos, já chegamos? Acho que no Brasil nós estamos entrando no pico, mais uns 3, 4 dias a gente deve, na minha opinião, a gente deve estar entrando. Mas não dá para você prever, né? Porque, como eu disse, o comportamento da doença na nossa realidade, ela tem se dado de uma forma um pouco diferente do que em outras realidades, né? Muito bem. Frank, você ia perguntar? Não ia fazer uma pergunta, eu ia falar da nossa campanha, Joel. O Observatório do Terceiro Setor lançou uma campanha, que é o Observatório na Quarentena. O objetivo é ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como eles estão se sentindo durante o isolamento social. Isso nós estamos fazendo por meio de enquetes, que são publicadas no Facebook e também no Instagram. Além disso, também estamos publicando vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento, para sanar dúvidas e compartilhar informações, né, para que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. Como é que nós podemos fazer isso? Seguindo nas redes sociais, nos seguindo nas redes sociais, né, que vou dar o endereço aqui das nossas redes sociais, facebook.com/observatório 3 setor e também @observatório 3 setor no Instagram. Muito bem, nós estamos mais 5 minutos de programa e eu quero dividi-los entre as nossas duas convidadas. Lia, o que mais impactou você nesta pandemia? E o que mais importante, se você gostaria de deixar registrado, que a gente não conversou e que é fundamental que os nossos ouvintes ouçam? O que realmente, não é certo, mais impactou é o trabalho, não é certo, sou voluntária na Associação Palas Atena, e o número de demandas que foram recebidos e que estão sendo, não é certo, recebidos, seja para orientar práticas corpo-mente, seja yoga, tai chi, liang kun, qigong, todo esse repertório que se começa a compreender hoje de maneira generalizada, que parte, não é certo, da agitação, não é certo, mental, eu posso controlá-la a partir de um focamento de movimentos que harmonizem minha energia, que harmonizem minha presença e, consequentemente, minha atividade. Outra coisa, não é certo, que também está sendo demandada, porque nós temos um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Paulo, são os programas Cuidar do Cuidador. Aquilo que Maria Ângela estava colocando de maneira tão clara. O fato de o enfermeiro, o assistente de enfermagem, tem que sair todos os dias de sua casa e saber que o que vai ver, o que vai enfrentar, com o que vai ter que se relacionar é com sofrimento, desassossego, inquietação, muitas vezes raiva, simplesmente porque quando nos sentimos impotentes perante algo, o que surge justamente, não é certo, é a raiva. Então, cuidar desse cuidador, saber que ele vai ser, em última instância, o grande agente e o grande personagem de a manutenção o mais amena possível da situação que vivimos. O primeiro-ministro de Grã-Bretanha, que sabemos, não é certo, que esteve, não é certo, contaminado, quando saiu, depois de dias e dias de
UTI, de estado no setor de UTI, quando conseguiu sair, não é certo, da UTI, todos lembram porque é realmente muito significativo. O primeiro que fez na sua declaração pública é agradecer com o nome de cada dos enfermeiros, de cada dos assistentes de enfermagem. Que contribuíram na cura dele, né? Que contribuíram com a cura dele. Vejam que ele não nomeou, não deu os nomes dos médicos, ele falou dos profissionais em geral. Mas olha, os Lia, enfermeiros. Eu tenho que fechar o programa, mas eu agradeço muito a sua participação. Eu quero agora as conclusões finais da Ângela Maria, porque eu só tenho mais 2 minutos. Ângela, você, o que mais importante você gostaria de deixar registrado no finalzinho do nosso programa? O que mais me impactou foi, aí, com toda essa nossa situação que a gente está vivendo, né, a fragilidade humana. A fragilidade humana em todos os sentidos. E em relação à enfermagem, né, o que fica bem ressaltado é o cuidado com o outro como sendo uma das atividades mais necessárias nas relações humanas. O respeito pela dor do outro, do cidadão comum, do cidadão anônimo, e uma atitude proativa em relação ao que fazer para sair dessa situação, para ajudar a todos sairmos, né, dessa situação. Então, a enfermagem ocupa, para mim, um lugar, não é porque eu sou enfermeira, mas eu acho que isso é um sentimento comum hoje em todas as partes do planeta. A enfermagem como sendo aquele grupo de linha de frente que está ali dando assistência e dando os cuidados necessários quando nem a família pode fazer, né, naquele momento de difícil relação entre as pessoas. E todo esse cuidado com o ambiente nosso, obviamente, ele é super importante, né? São várias coisas, mas eu agradeço. Obrigado, Franklin. Fechamos mais um programa. Beleza. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Lia Disken, jornalista e coordenadora do Comitê da Cultura de Paz, um programa da Unesco. Ângela Maria Nagoso Takayanagi, professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e membro da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira nós voltaremos com o nosso programa aqui na Brasil Atual, com o Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. E não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.